Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de ciências do canal Ciência Explicada. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a reprodução das plantas, dos representantes do reino Plantae, ok? Bom pessoal, relembrando um pouquinho do que são, os indivíduos do reino Plantae. Em geral, pessoal, vão ser organismos autotróficos, ou seja, produzem o próprio alimento, tá? Serão pluricelulares, terão várias e várias células, bilhões, trilhões de células, e serão autotróficos do tipo fotossintetizantes, ou seja, vão fazer fotossíntese e para isso eles vão ter algumas organelas chamadas cloroplastos, tudo bem? E além disso vão ter uma célula com parede celular feita de celulose, tá bom? Além de outros plastos aqui que armazenam pigmentos, ok? Isso somente para dar uma relembrada aqui em como é uma célula vegetal que compõe aí os representantes que a gente vai estudar hoje, ok? Bom, o reino Plantae, pessoal, possui algumas divisões que seriam a mesma coisa que os filos, as grandes classificações do reino Plantae. Vamos ver se você identifica algumas dessas plantas aqui, vamos lá. A primeira divisão é a divisão briófita, tá? Provavelmente você já viu esse tapetinho verde aqui, em algum lugar. A segunda divisão, você também provavelmente já viu essa planta aqui na casa da sua avó, que são as samambaias. A terceira divisão são as gimnospermas ou gimnospermas, tá bom? Eu acho que você consegue identificar que planta que é essa também, É um pinheiro. E por último, as angiospermas, tá bom? Que são, no caso, as plantas com flores. Então, nós temos 4 divisões aqui. Acredito que você consiga reconhecer um padrão aqui de evolução nessas plantas, Nós temos aqui aquele tapetinho verde que eu falei que são os musgos. Depois nós temos as samambaias, que são plantas um pouco maiores. E depois nós temos aqui os pinheiros, que já são plantas bem grandes, E por fim nós temos as angiospermas, que são o grupo mais diverso e o que está mais presente no nosso dia a dia aqui, que são as plantas com flores e frutos, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles, relembrando as características desses grupos e também falando como que é a reprodução de cada um, beleza? Bom, para começar, pessoal, a reprodução das plantas no geral vai ter o que a gente chama de alternância de gerações. O que é uma alternância de gerações? A gente vai ter basicamente estruturas ou uma planta que vai fazer reprodução sexuada e depois, no mesmo ciclo de vida, reprodução assexuada. Se você já viu as nossas aulas sobre reprodução dos seres vivos, você já viu alguns tipos de reprodução assexuada e um pouquinho sobre reprodução sexuada. Se você não viu, nessa playlist do 8º ano tem essas aulas. Eu indico você ver para não ficar tão perdido aqui e conhecer um pouquinho sobre quais os tipos de divisão celular, meiose, mitose, você vai precisar desses conhecimentos, tá? Então, se você não sabe o que é mitose, o que é meiose, o que é reprodução sexuada ou assexuada, para essa aula, vê a aula sobre reprodução dos seres vivos e aí você retorna aqui, beleza? Bom, continuando então. Pessoal, eu vou explicar como que vai funcionar o padrão que você vai observar na reprodução das plantas. Basicamente, você vai ter ou uma estrutura ou uma parte da planta que vai ser um gametófito, tá bom? Um gametófito, um gametófito, tá? Ele vai ser um produtor de gametas da planta, tá? E esse N aqui, relembrando a aula sobre cromossomos, ele vai ter metade da carga genética. Então, quem tem metade da carga genética do indivíduo, a gente chama de haploide, tá bom? Esse gametófito vai fazer mitoses, divisões celulares, e vai produzir gametas, tá bom? Como o próprio nome diz, gametófito produz gametas ou gametas, tá bom? Ele vai multiplicar o material genético dele, Então, se ele só tem metade, ele vai produzir gametas com metade da carga genética. No caso dos vegetais, pessoal, a gente não usa o nome espermatozoide e óvulo, tá bom? A gente usa o nome anterozoide pro gameta masculino e osfera pro gameta feminino, tá bom?
Cada um vai ser produzido aqui pelo mesmo gametófito ou por gametófito diferente. Depois a gente vê esses detalhes, mas basicamente você vai ter um gametófito produzindo gametas, tá bom? Ou seja, com a união desses dois gametas, eu vou ter um indivíduo com 2N, tá bom? Esse indivíduo com 2N são os esporófitos, tá bom? No caso aqui eu coloquei uma foto de um esporófito de um musgo, que é uma parte da planta mesmo, tá bom? Mas pode ser que seja uma outra estrutura, mais pra frente a gente vai ver isso com detalhes. Pessoal, se eu então somei aqui os dois gametas, que tinha N, né? Agora eu tenho o indivíduo 2N, ele é diploide, ele tem a carga genética completa aqui, ó, tá? E se esse indivíduo aqui então faz a reprodução sexuada, né, através dos gametas, esse aqui vai fazer a reprodução como? Através de esporos, tá bom? Que é um dos tipos da reprodução assexuada, tá bom? Então, recapitulando, você vai ter a união de dois gametas, tá bom? Que vai formar um embriãozinho, tá? Esse embriãozinho vai crescer e formar um esporófito, tá bom? Esse esporófito vai, por meio da meiose, que é uma divisão reducional, produzir esporos haploides novamente. E aí você vai voltar em um indivíduo haploide, tá bom? Esses esporos aqui vão formar indivíduos haploides. Isso aqui basicamente é a alternância de gerações. Você vai ter uma estrutura que chama gametófito fazendo reprodução sexuada e uma estrutura que chama esporófito fazendo reprodução assexuada. Um por mitose produzindo gametas, outro por meiose produzindo esporos. Lembrando que isso daqui vai sair uma cópia da planta e isso aqui vai formar plantas novas, tá bom? Então a variabilidade genética vem daqui, ó, tá? E uma coisa curiosa também, nas plantas, pessoal, você costuma ver somente uma fase duradoura, tá bom? Então quando você olhar para qualquer uma daquelas plantas que a gente mostrou, ou você está olhando para o gametófito ou para o esporófito. Uma dessas duas fases é bem curtinha e a gente vai falar isso daqui para frente, beleza? Bom, começando com as briófitas então, pessoal. Elas são as plantas mais simples que a gente tem, tá? São os musgos e as hepáticas. Para quem não sabe o que é musgo, o que é hepática, vou mostrar aqui. Pessoal, o musgo é esse tapetinho verde que você vê aqui nos troncos de árvore, em cima de rochas, tá bom? Geralmente regiões muito úmidas, tá? E que não bate sol diretamente. E as hepáticas são esse tipo de plantinha aqui que também vive no mesmo ambiente, tá bom? Não sei se vocês conhecem, mas provavelmente sim, tá? São bons indicadores de locais sem poluição, inclusive, ok? Bom, retornando. Elas são plantas de pequeno porte, tá bom? Não vão formar arbustos grandes ou muito menos árvores, tá bom? E não possuem vasos condutores. O que é isso daqui, pessoal? Dentro da planta, você pode ter como se fosse veias ali que levam, por exemplo, a água das raízes, tá bom? E trazem, por exemplo, glicose das folhas. Na verdade, elas não vão ter isso daqui e também não vão ter raízes, não vão ter caules e não vão ter folhas. Vão ter estruturas que lembram isso, ó, rizóides, cauloides, filóides, mas na verdade não são órgãos verdadeiros, tá bom? Então são plantas bem simplesinhas. E ela vai ter uma fase sexuada e uma fase assexuada, ok? Nessas fases aqui, vai depender de água, tá bom? Para reprodução, tá? Vamos entender como que isso acontece. Bom, tem um ciclo aqui, né? Eu sei que muitos já viram o material, falei, meu Deus, professor, não vou entender isso. Eu garanto que você vai entender, tá bom? Vamos com calma aqui. Pessoal, toda vez que você olha para um musgo, vou voltar aqui rapidinho, ó. Toda vez que você vê um tapetinho, na verdade você está vendo o gametófito, tá bom? Ele é a fase duradoura aqui do musgo, tá? Esse gametófito, lembra do gametófito? O que o gametófito produz? Gametas, certo? Então, pessoal, nesse caso aqui das briófitas, nós vamos ter gametófitos femininos e gametófitos masculinos, todos misturados ali naquele tapetinho. O gametófito masculino produz o gameta masculino, tá bom? E o gametófito feminino produz o gameta feminino. Lembra dos nomes? O gameta feminino chama oosfera e o gameta masculino anterozoides. Ai, professor, vou ter que gravar todos esses nomes aqui. Olha,
Se eu fosse você, eu gravava pelo menos a oosfera e os anterozoides, tá? Essa parte de gametângio, gametófito, não tem problema, mas pelo menos os anterozoides e as oosferas vai ser bom você guardar aí, tá bom? Que você vai utilizar daqui pra frente, ok? Pessoal, os anterozoides, eles têm flagelos, tá? Como se fosse um rabinho para nadar, para chegar até a oosfera. E como que ele vai fazer isso? Quando tiver água, tá bom? Pode ser orvalho, pode ser chuva, mas basicamente ele vai precisar de um meio aqui para nadar. Por isso que essas plantas só têm ambiente úmido, tá bom? E aí o que acontece? Quando por acaso aí choveu, por exemplo, e o anterozoide chega até a oosfera, ele vai formar o zigoto, um zigoto diploide aqui, ó, tá? Vai fecundar e formar ali, tá? Um embriãozinho. Desse embriãozinho em cima aqui do gametófito feminino vai formar o esporófito. Olha o esporófito aqui, ó, tá? Ou seja, o esporófito vai nascer em cima do gametófito e ele vai durar muito pouco tempo, tá? Ele nasce, produz os esporos aqui, tá? Esses esporos são uma reprodução assexuada, tá bom? Os esporos germinam e nascem outros gametófitos, tá bom? Então, a maior parte do tempo você vê gametófito, tá bom? Mas dá para ver o esporófito? Dá. Olha aqui, ó. Uma foto tirada bem no surgimento de esporófitos aqui, ó. Você vê o gametófito aqui embaixo, né? Dá para ver vários gametófitos aqui, ó. E essas pontinhas aqui são os esporófitos, que vão liberar os esporos, tá bom? E nascer mais desse verdinho aqui, né? Que é o gametófito. Entendeu isso? Tá? Não é complicado, né? Bom, passando para o próximo grupo, né? Para a próxima divisão, nós temos as pteridófitas, pessoal. As pteridófitas são a divisão das samambaias, das avencas, da renda portuguesa, do xaxim, tá bom? Você provavelmente conhece uma samambaia e vai ser ela o principal exemplo que você vai encontrar nos exercícios, vestibulinhos e vestibulares. Nessas plantas, o que surge nelas evolutivamente? Por que elas se transformam em um outro grupo aí? Porque por mutações, pessoal, vão surgir novas estruturas, tá? E você vai ver que as plantas vão evoluindo cada vez mais. Antes eram plantas bem pequenas porque elas não tinham vasos condutores. Então, como que ela ia levar, por exemplo, glicose lá para cima da planta? Então, ela não consegue crescer. Agora não. Surgem vasos condutores ali, como se fosse um sistema de circulação na planta. E ela consegue crescer mais, né? Uma samambaia é muito maior do que um musgo. Só que ela ainda depende de água para a reprodução, tá? Você vai ver o porquê logo logo. Também vai ter alternância de gerações. E aí vai surgir também, ó, raiz, caule e folha. Mas, professor, folha eu tô vendo aqui, raiz eu já mexi lá na samambaia, já vi, e o caule? O caule é subterrâneo, tá? Parece uma cenourinha peluda ali, se você já mexeu, aquilo lá é o caule, tá? Que a gente chama de rizoma. E embaixo dele tem a raiz, tá bom? Como que é a reprodução de uma samambaia, por exemplo? Pessoal, é bem parecido, só que agora vai inverter uma coisa. Lembra que nos musgos era o gametófito, que era mais permanente, né, que era duradouro, e o esporófito nascia em cima? Agora vai ser o contrário, pessoal. Quando você olha para uma samambaia, você está olhando para a parte diploide dela. Você está olhando para o esporófito maduro, tá bom? O esporófito maduro, como que eu sei que ele está maduro, né? Porque ele já está grande e apresenta algumas estruturinhas aqui, ó. Se você já foi lá mexer numa samambaia, ele tem uma estrutura que a gente chama de soros embaixo. São umas pequenas bolinhas aqui, ó, que liberam um pozinho marrom, tá? Esse pozinho marrom são os esporos saindo do esporófito. Então essa parte aqui da planta vai produzir esporo, reprodução assexuada. Desses esporos aqui vai nascer uma fase que dura muito pouco, tá? Então você viu que inverteu. Esporófito é duradouro e agora o gametófito vai ser de vida curta, tá bom? E daqui para frente vai ser assim, tá? O esporófito vai ser a parte duradoura das plantas, ok? No gametófito, pessoal, vou colocar um gametófito aqui, ó. A gente chama ele de protalo também, tá? Ele vai ter as duas partes, a masculina e a feminina. Então não é dividido lá igual nas briófitas, né? Você vai ter aqui uma parte masculina e uma parte feminina aqui para baixo. Pessoal, toda vez que tiver água, vai acontecer a mesma coisa que acontecia antes. Os anterozoides vão nadar até a oosfera, fecundar,
Tudo isso na presença de água, tá bom? E aí vai formar um zigoto, tá? Do zigoto vai nascer esse esporófito aqui, tá bom? E esse esporófito aqui vai formar o esporófito adulto. Ele vai crescendo por meio de mitose, tá bom? Não tem nada de segredo, né? Se você já olhou lá numa samambaia, você já encontrou essas estruturas aqui, tá bom? Lógico que isso só é produzido durante uma época do ano, né? Os esporos aqui nos esporângios, tá bom? Mas não é difícil, né? Você viu que acontece uma reprodução assexuada e depois uma reprodução sexuada, ok? Bom, falando então das gimnospermas ou gimnospermas, pessoal. Esse nome aqui quer dizer semente nua, tá bom? Sperma quer dizer semente, gimno é nua, tá bom? Se está surgindo aqui pela primeira vez a palavra semente, então é agora que pela primeira vez na evolução das plantas vai surgir a semente, tá bom? Quem são as gimnospermas? São os pinheiros, as sequoias, que são árvores bem gigantes que de vez em quando tem nos desenhos do Pica-Pau, aquelas árvores gigantescas que eles cortam, são as sequoias. No Brasil a gente tem as araucárias, né, o pinheiro do Paraná, que a gente tira o pinhão, tá bom? E também tem as cicas, que também são uma árvore da família do pinheiro também, tá? Nessas plantas, claro, vão continuar tendo vasos condutores, né? Não é mais novidade isso, tá bom? Só que pela primeira vez aqui, não vai ter dependência de água para a reprodução. Então, olha só, as plantas de fato conquistam um ambiente longe da água. Até então, as samambaias e os musgos precisam ficar em ambientes úmidos. Agora não, a planta consegue ali se reproduzir sem depender de água. E para isso vai surgir a semente, ok? Bom, vai começar a surgir aqui então plantas de grandíssimo porte, tá? Devido à lignina, pessoal, que é uma substância que dá rigidez ao tronco da árvore, tá bom? Aquela lenha mesmo, ela tem a lignina ali como um ligante de células que deixa aquilo ali com uma rigidez muito grande, tá bom? Ao mesmo tempo é rígido e ao mesmo tempo permite uma certa elasticidade ali dos galhos e dos troncos, tá certo? E por que que é uma vantagem para a planta ser alta? Justamente porque ela não vai ter água para reprodução. Agora ela precisa descobrir alguma coisa ali para ajudar ela na reprodução, tá? Vai surgir pela primeira vez o pólen, aquele pozinho amarelo que sai das flores, por exemplo, tá? Apesar dos pinheiros não ter flores, você provavelmente já viu essa estrutura aqui, né, ó, tá? Que a gente costuma chamar de pinha, né, mas na verdade o nome disso daqui é estróbilo, tá? Esse estróbilo aqui produz pólen, tá? Pelo menos o estróbilo macho, que é esse aqui, ok? E quem que espalha o pólen se eu não uso mais água? O vento, ok? Então, quanto maior for a árvore, mais vento vai ter, né? Mais chance ela vai ter de espalhar esse pólen por aí, ok? Então, a polinização é anemófila. Esse nome aqui é uma polinização feita pelo vento, ok? Bom, algumas dessas plantas aqui, né, são dioicas, quer dizer que elas têm sexos separados. Você tem o pinheiro macho e o pinheiro fêmea. Então você vai ter pinheiros produzindo esse tipo de pinha e pinheiros produzindo esse tipo de pinha aqui, tá? Pinha macho e pinha fêmea, ok? Bom, aqui você tem o nosso pinheiro do Paraná, tá? Que é a araucária. Ok? Ela costuma ter até aqui na nossa região, tem pessoal que trouxe para plantar, mas ela é nativa mesmo da mata de araucárias ali na região do Paraná. E se você já comeu o pinhão, tá? Você comeu, na verdade, os estróbilos dessa planta aqui, tá bom? São as sementes ali, fecundadas, polinizadas, beleza? Bom, o ciclo de vida de um pinheiro, pessoal, ele é um pouquinho mais complicado do que os outros, tá? Mas eu garanto que você vai entender. Lembra que eu falei que a fase duradoura agora é o esporófito? Então, quando você olha para uma árvore, você está olhando para o esporófito. E é esse esporófito, então, que vai produzir o quê? O que o esporófito produz pelo nome? Ele produz esporos, tá bom? E qual que é a estrutura responsável nas gimnospermas por produzir os esporos? São essas daqui, ó. Os estróbilos que a gente já comentou, tá bom? São os estróbilos, então, que vão produzir os esporos masculino e feminino. Então, aqui nós temos um estróbilo feminino, que vai produzir os esporos femininos, e os estróbilos masculinos, que vai produzir os esporos masculinos, certo?
Começando aqui pelo masculino, então, pessoal, quem que vai ser o esporo masculino nas gimnospermas? Vai ser o grão de pólen. Através de uma meiose espórica, vai ser produzidos muitos e muitos grãos de pólen, tá bom? Que vão ficar aqui nessa pinha e quando bater vento, pessoal, esses esporos vão ser espalhados aqui de lá de cima da árvore até atingir aí uma pinha feminina. O que vai acontecer dentro da pinha feminina lá? Vai ficar o esporo feminino, tá bom? O que acontece então na produção aqui do esporo feminino para você entender? Essa pinha, por uma meiose espórica, vai produzir estruturas chamadas de megásporo, tá bom? Esse megásporo aqui é que vai amadurecer e produzir o gametófito feminino, tá bom? Então, recapitulando aqui para você não se perder. Vamos ter os estróbilos produzindo os esporos, tá bom? O esporo masculino é o grão de pólen, o esporo feminino é o megásporo, tá bom? E aí o que acontece? Pelo vento, o grão de pólen masculino vai ser levado até a pinha feminina aqui, e aí o que vai acontecer? Vão ser produzidos os gametófitos, tá bom? O grão de pólen, pessoal, vai germinar, tá bom? E vai sair daqui uma estrutura em forma de tubo que a gente chama de tubo polínico. Isso é o gametófito masculino, tá bom? E esse megásporo vai amadurecer, produzir o gametófito feminino, e esse gametófito feminino vai esperar o tubo polínico, tá bom? Então o tubo polínico se encontra aqui com o gametófito feminino, que amadureceu disso daqui, tá? E aí eles vão produzir os gametas. Dentro desse tubo aqui, do tubo polínico, vai ter o núcleo, que vai ser o gameta masculino, e dentro lá da estrutura do gametófito feminino vai ter a oosfera, tá bom? Então, nesses gametófitos, então, no tubo polínico vai ter o núcleo, que é o gameta masculino, e dentro lá do gametófito feminino vai ter a oosfera. Tudo isso vai acontecer lá dentro do óvulo, tá bom? Tá compreendendo um pouquinho melhor, tá? Então, ou seja, o gametófito, tá? Que é a estrutura lá da reprodução sexuada, tá acontecendo aqui dentro, né, do estróbilo na planta, tá bom? E depois que houver a fecundação desse núcleo aqui, que partiu do grão de pólen, tá? E da oosfera, você vai ter o embrião lá dentro da semente, tá bom? Uma semente pronta para germinar. E aí você uniu, né, a metade da carga genética que veio do gametófito masculino com metade da carga genética que veio do gametófito feminino e vai produzir um embrião diploide novamente, tá bom? E aí você vai ter aqui o início de um esporófito, tá? Quando a gente planta a semente, o que vai acontecer? Vai crescer uma árvore, um esporófito novo. Entendeu isso? É um pouquinho difícil, tá bom? E o que acontece com o gametófito aqui? Esse gametófito some? Na verdade, não. Ele vai servir como reserva aqui da semente, tá bom? Como uma reserva primária de energia lá por embriãozinho que vai crescer. Então, o embrião acaba consumindo as reservas ali do gametófito, tá? E cresce na forma de um esporófito novamente, tá certo? Aqui, pessoal, ó, nós temos, então, as sementes de um pinheiro, né, da araucária, tá bom? E se você algum dia vê uma pinha dessa aqui caída, tenta ver se você encontra sementes, ó. A semente é essa partezinha mais escurinha que você tá vendo aqui, tá bom? Então, se você vê essa sementezinha aqui, lá na pinha, quer dizer que o grão de pólen de uma pinha masculina já viajou pelo vento, chegou até essa pinha, né? Produziu o tubo polínico, fecundou a oosfera lá dentro, e aí nasceu essa semente aqui, tá certo? E tá pronto aqui para produzir um novo esporófito, uma nova árvore. Beleza? Por fim, pessoal, as angiospermas. As angiospermas são as árvores que a gente encontra com mais facilidade, tá? Porque elas desenvolveram uma estrutura muito complexa de reprodução e que funciona muito bem. Vocês vão entender isso agora. Se vocês observarem, então, em briófitas a gente tinha plantas bem pequenininhas, necessitavam de água. Pteridófitas, então, a gente também precisava de água, mas já surgiram os vasos condutores. Em gimnospermas surgem as sementes e o pólen, certo? E por fim a gente vai ter o quê? As flores e os frutos, tá bom?
Então, novamente, as angiospermas vão ter vasos condutores de seiva, não vão depender de água para reprodução porque vão produzir semente. Só que agora, pessoal, elas vão ter uma estrutura protegendo essa semente aqui e também facilitando a dispersão dela. Além disso, não vai depender do vento para a polinização. Por quê? Porque as flores, com seu odor, né, com o bom cheiro, com o néctar, elas vão atrair polinizadores, como abelhas, beija-flores, morcegos, tá? Entre outros insetos, aves e mamíferos aí. Tudo bem? Então, você vai ter aqui duas estruturas ajudando na reprodução. Ok? Vamos ver com detalhe como isso funciona. Aqui você tem um dos maiores agentes polinizadores do planeta, tá bom? Se você já observou uma abelha, ela fica indo de flor em flor, primeiro atrás do pólen, tá? Que ela utiliza para alimento e para fabricação do mel. E segundo, ela vai atrás do néctar também, tá? Que é doce e ela gosta de glicose, né? Assim como a gente. Então, nesse ato de ir de flor em flor, você tá vendo que ela tá lotada aqui de grãos de pólen, ó. E ela vai levar pólen de uma planta para outra, tá bom? Ou seja, ela vai fazer o serviço aí que o vento fazia nas gimnospermas, tá? Então ela vai espalhar esse pólen e favorecer a reprodução das plantas. Toda vez que você comer, olha para o teu prato, pessoal. E 1/3 desse prato depende desses caras aqui, ó, tá? Se a gente acabar com as abelhas como tem acabado, a gente vai basicamente destruir 1/3 da nossa dieta, tá bom? Então, se você procurar aí na internet o problema das abelhas, você vai encontrar que a gente está matando a maioria das abelhas por causa dos agrotóxicos, além da destruição de habitats, tá? Então, é um grande problema aí para a nossa produção de alimentos que a gente vai ter que enfrentar daqui a alguns anos. Mas enfim, pessoal, vamos olhar aqui uma flor porque a gente vai precisar entender um pouquinho da flor, tá? Para falar de reprodução. Basicamente, então, o que a gente vai ter aqui numa flor? A gente vai ter uma parte feminina, tá? Que vai receber o pólen, que a gente chama de pistilo, tá bom? E uma parte masculina, que vai produzir o pólen, tá? Então, começando pela masculina, que é mais simplesinha, você vai ter basicamente um filete, tá? E uma antera. Você provavelmente já viu isso aqui em uma flor, ok? E a parte feminina, você vai ter aqui uma região açucarada, que a gente chama de estigma. Ela é até meio grudenta, tá? E ela recebe os grãos de pólen. Vai ter o estilete, que é uma estrutura que vai levar aqui, ó, através de um tubo, até aqui embaixo, tá? Onde a gente vai ter o ovário, o óvulo e dentro do óvulo a oosfera, tá bom? E por que a abelha, né, é tão importante? Porque na verdade ela pode levar o pólen daqui para cá, na mesma flor, ou até em outra flor, que é melhor ainda, tá? Porque você tem variabilidade naquilo ali, ok? E algumas flores, de fato, se você vai lembrar da aula de reprodução, acaba fazendo a autopolinização. Só que isso não é legal, tá? Porque ela acaba tendo a mesma genética. Então, se chegar ali uma doença, por exemplo, você não vai ter variabilidade. Se a doença matar essa planta, vai matar a espécie inteira. Então, as abelhas são muito importantes nessa polinização aqui. Sem falar que algumas flores, como a do maracujá, que eu coloquei ali, nunca o pólen vai chegar aqui nessa parte. Você precisa, por exemplo, de insetos grandes, como a mamangava, tá? Que é aquela abelha preta grandona, né? Tem que ser grande para polinizar o maracujá. E a gente acabou com a mamangava, então basicamente hoje tem que fazer isso manualmente, tá? Mas enfim, uma vez que isso acontecer, você vai produzir o fruto, tá? O fruto não é nada mais do que o ovário desenvolvido protegendo a semente lá dentro, tá? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Aqui tem uma flor, ó. Então, se você observar aqui as estruturas principais, aqui está onde é produzido o pólen, tá? E aqui está onde é produzido... onde é produzido não. Aonde vai chegar o pólen. Se você observar, não tem como o pólen vir daqui para cá, né? Então, ele depende de algum inseto vir, pousar aqui e subir aqui atrás do néctar, tá bom? Aqui nós temos, então, pessoal, um ciclo de vida simplificado das angiospermas, tá? Por mais que vocês achem que não, eu juro que esse é
o simplificado, tá bom? Depois eu mostro um pouquinho como que é o ciclo completo, só para vocês conhecerem visualmente, tá bom? O que vocês vão ter que saber mesmo é o que a gente explicar, o que a gente vai explicar nesse ciclo simplificado aqui, tudo bem? Bom, então vamos lá. Então, começando aqui pelo esporófito, igual a gente fez com as gimnospermas, pessoal, o esporófito vai produzir o quê? Vai produzir esporos, certo? Só que dessa vez aqui a gente tem uma estrutura que é especializada para isso, né? Que é a flor, que a gente já viu um pouquinho, já a gente vai voltar para mostrar mais algumas estruturas nela, tá bom? Mas a flor você viu que ela tem uma região que é masculina, né? Que vai produzir ali os esporos masculinos, que são os grãos de pólen. E vai ter uma parte feminina aqui que a gente mostrou. Deixa eu voltar aqui de novo. Que é o pistilo, toda essa região aqui, ó. Nessa região aqui é que vai acontecer a reprodução sexuada. Vamos lá ver, voltar para o ciclo novamente. Pessoal, de alguma forma, o grão de pólen aqui vai cair nessa região aqui, ó, que eu chamo de estigma, tá bom? São esses estigmas aqui que vão receber o grão de pólen de alguma forma. Você vê que essa flor aqui não tem como ele cair aqui, né, em cima, a gravidade não deixa. Então precisa de algum agente. Mas tem algumas flores, como aquela do esquema, que pode acontecer do pólen cair aqui, tá bom? Uma vez que o grão de pólen caiu aqui, vai germinar o tubo polínico por dentro dessa região aqui da flor, tá? Esse tubo polínico, então, é o gametófito masculino. Dentro desse tubo polínico, então, vão ser produzidos alguns núcleos, que são os gametas masculinos. Eles vão ter que encontrar lá o gametófito feminino que está aqui embaixo, dentro aqui do ovário, dentro do óvulo. Lá dentro vai ter o saco embrionário, que é o gametófito feminino, tá bom? E esse gametófito feminino vai produzir o gameta feminino, que é a oosfera, tá bom? Então, os núcleos vindo aqui do tubo polínico vão encontrar a oosfera lá dentro do saco embrionário, tá? E vai ocorrer a fecundação e a formação novamente de um indivíduo aqui com a carga genética somada ali do grão de pólen do gametófito feminino, tá bom? E o que acontece aqui depois que isso aqui é fecundado, pessoal? Toda essa região aqui, ó, vai se desenvolver, tá? Vai ocorrer aqui um desenvolvimento do ovário, do óvulo, tá bom? Você vai ver que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tá bom? Que vai ser formado a um curto prazo aí o fruto, tá bom? Esse fruto aqui vai vir originário do desenvolvimento do ovário, geralmente, tá? Por isso que eu tava falando que daqui a pouco a gente vai ver que às vezes não é do ovário, tá bom? Mas, via de regra, o ovário vai se desenvolver, vai formar o fruto, as pétalas vão cair, tá? Vai ficar aqui o receptáculo e as sépalas, tá bom? Aqui não dá para ver as sépalas nessa flor, mas ela fica aqui embaixo. Se você já viu uma flor dessa de hibisco, né, você sabe do que eu estou falando, ó. Aqui no fundo da foto também tem algumas sépalas aqui, ó, tá? Vão ficar as sépalas, as pétalas caem, tá bom? E vai ser formado uma semente e o fruto protegendo essa semente, tá bom? Novamente, pessoal, o gametófito vai acumular reservas aqui dentro da semente e servir como uma primeira reserva para esse indivíduo aqui que vai crescer e formar um esporófito maduro, tá bom? Recapitulando então para todo mundo entender. O esporófito, né, que é a planta adulta, a fase duradoura aqui da angiosperma, vai produzir grãos de pólen, tá bom? Que são os esporos masculinos, e vai produzir esporos femininos lá dentro da flor. Os grãos de pólen vão originar o tubo polínico, que é o gametófito masculino. O megásporo, né, igual lá tinha também nas gimnospermas, vai originar o gametófito feminino, que é o saco embrionário. Do tubo polínico vão vir núcleos, do saco embrionário vai vir a oosfera. A união dos núcleos com a oosfera vai formar a semente, e ali em volta essa região vai se desenvolver em um fruto, tudo bem? Desse fruto, então, pessoal, ele poderá ser espalhado, né? Os animais podem ingerir esse fruto, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E essa semente aqui já vai ter o embriãozinho formado pela fecundação do núcleo e da oosfera, tá? Desse embriãozinho aqui vai nascer um esporófito 2N diploide.
tudo bem? É o desenvolvimento aqui de uma nova planta. Tranquilo isso, pessoal? Aqui apenas para vocês verem como esse ciclo é simplificado mesmo, tá? Em relação ao ciclo completo aqui, ó. No ciclo completo, pessoal, o esporo masculino vai sofrer várias divisões mitóticas, tá? Vai formar núcleos lá diversos, dos quais 2 desses núcleos é que vão fecundar, mas isso daqui vocês vão ver lá no ensino médio, tá bom? Essas divisões aqui são um pouquinho complexas, por enquanto vocês não precisam se preocupar com essas formações aqui do gametófito feminino e do gametófito masculino, tá bom? Então a gente só estuda uma base para vocês entenderem aqui como ocorre, certinho? Tudo bem? Basicamente o que você tem que entender desse ciclo aqui, então, pessoal, é que você tem estruturas aqui masculinas e estruturas femininas, tá? Que vão, de fato, se fecundarem, tá bom? Formar ali um embriãozinho, tá? Que aqui a gente tem o zigoto. Esse embrião 2N agora vai formar de novo uma estrutura, um esporófito, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido isso daí. Vamos falar um pouquinho das estruturas aqui. Vamos falar um pouquinho dos frutos, então. O fruto, pessoal, vai se desenvolver com o amadurecimento do ovário, apesar de haver exceções. Tem frutos, por exemplo, que se desenvolvem sem ter o amadurecimento do ovário, como por exemplo a banana, tá? Ela se desenvolve sem precisar da fecundação. É um fruto partenocárpico, tá bom? Por isso que ela não tem semente, tá? E qual que é a função aqui do fruto? Primeiramente, pessoal, proteger a semente, que fica aqui dentro guardadinha, e atrair animais. Esses animais vão comer o fruto, acaba engolindo a semente, né? Não de um abacate, no caso, mas vamos pensar aí numa pitanga ou numa laranja, alguma coisa do tipo. Esses animais vão engolir a semente e vão espalhar essas sementes pelas fezes. Isso é muito feito por pássaros e mamíferos, por exemplo, tá bom? E depois você vai ter alguns frutos que não são originários de um ovário desenvolvido. A gente chama esses frutos de pseudofrutos ou falsos frutos, tá bom? Pseudo é falso. Quando você quiser chamar a tua amiga de falsa, chama ela de pseudiane, não de falciane. Assim não vai dar na cara, né? Então vamos ver alguns exemplos aqui, pessoal. O morango, tá? Na verdade, você não está comendo o ovário desenvolvido, e sim o receptáculo, aquela parte que fica ali segurando mais ou menos o ovário, tá bom? Ali dentro do morango, se você observar ali dentro não, né? Aqui fora do morango, você tem vários arquênios. Os arquênios vão ser frutos secos, frutos que não são carnosos, tá? E você, na verdade, quando come um morango, não está comendo um fruto, você está comendo vários frutos, tá bom? Cada um desses pontinhos aqui é um fruto, só que é um fruto que não se desenvolve. Então, a parte do receptáculo é que se desenvolve. Olha as sépalas aqui, ó. Lembra das sépalas que eu falei? Olha elas aqui. Então, a parte que cresce é aquela parte de fora, tá bom? A maçã também é um pseudofruto. A maçã, na verdade, o fruto é aquela partezinha que está aqui, ó, em volta da semente. Se você cortar uma maçã, você vai ver que tem uma cavidade aqui dentro. Essa cavidade, de fato, é o fruto, tá bom? Essa parte carnuda também é receptáculo floral, então também é um fruto falso. Outro também famoso é o caju. O caju você come o pedúnculo da fruta e não a fruta. O fruto é aquela casquinha aqui da castanha do caju, tá? É um fruto seco também. Então você não come a fruta, você come como se fosse o cabinho da fruta, tá? Se você já viu um pé de caju, isso aqui é o que segura o fruto na árvore, tá bom? Então você de fato está comendo o cabinho da fruta, que se desenvolve para atrair os insetos, tá bom? Os insetos e os mamíferos que vão comer, inclusive a gente, né? E o abacaxi também é um fruto múltiplo, tá? É um conjunto de flores aqui que se desenvolvem em vários ovários unidos. Então você também, quando come o abacaxi, você não está de fato comendo um fruto, você está comendo vários frutos. Um pouco parecido com o morango aqui, tá bom? Além dos pseudofrutos, você tem também os frutos secos. Os frutos secos são frutos que não vão ter o pericarpo carnoso, tá bom? O que é pericarpo? Vamos voltar aqui rapidinho. O fruto, pessoal, ele vai ter aqui algumas partes. Você vai ter a casca do fruto, que a gente chama de epicarpo, tá? Você vai ter a carne do fruto, que a gente chama de mesocarpo.
e você vai ter aquela pelinha que envolve aqui, tá, a semente, que é o endocarpo. Tudo isso daqui a gente chama de pericarpo e geralmente é o que é desenvolvido, tá? O pedúnculo é o cabinho e a semente, né, é a semente, ok? Esses frutos secos não têm o pericarpo desenvolvido, não é carnoso nem nutritivo, então a gente não consome. Então a gente geralmente consome outra parte, como por exemplo as sementes, tá? E esses frutos a gente chama de frutos secos, como por exemplo aqui a avelã, né, que produz a Nutella, por exemplo, o amendoim. O fruto do amendoim é essa casquinha aqui, ó, você não come ela. A ervilha, você também não come aqui, né, essa parte da ervilha. A castanha do Pará, olha só que interessante que é a castanha do Pará. É um fruto seco e você acaba consumindo a semente. E aqui também, né, outra castanha também. O pessoal chama de bolota, né? Não sei como você chama essa castanha aqui, né? O pessoal chama de noz também, tá? Mas tem vários tipos. O tipo dessa aqui parece que chama bolota mesmo. Bom, e por fim a semente, pessoal. A semente é formada pelo desenvolvimento do óvulo, tá bom? Então, uma vez que a oosfera for fecundada lá pelo núcleo do grão de pólen, vai desenvolver a semente. E dentro da semente você vai ter o embrião, tá? Que você pode chamar de zigoto também, tá? E a semente vai ser formada por basicamente 3 partes aí. Um endosperma, que vai nutrir o embrião, tá bom? Então aqui, ó, nessa parte onde está nutriente é o endosperma. O revestimento, tá? Que seria a casquinha aqui da semente, que vai proteger. E o embrião, que vai formar de fato um novo esporófito. Então aqui você vê, ó, que vai surgir uma raiz aqui, ela vai usar essa parte como a primeira reserva de energia dela, enquanto ela não faz fotossíntese, tá bom? Então isso aqui, ó, tá tirando a energia dessa parte, e aí vai crescer as primeiras folhas, que a gente chama de folhas falsas, e depois as folhas verdadeiras, ok? Bom, espero que você tenha entendido, então, essa parte aqui de angiosperma. Pessoal, por fim, eu queria mostrar aqui para vocês, ó, como que se dá a evolução dessas plantas aqui. E isso aqui é um cladograma, pessoal. Como se fosse uma árvore evolutiva, onde você tem aqui, né, uma raiz, da onde surgem evolutivamente as plantas. E aí você vai tendo aqui, ó, cada vez que surgiu um bracinho ou um galinho nisso daqui, quer dizer que surgiu algumas mutações que formaram um novo grupo, tá bom? Então você tem primeiro as briófitas, que são aquelas plantas lá, os musgos. O que surge de briófita para o próximo grupo de alteração evolutiva ali, de adaptação? Surge os vasos condutores de seiva. E aí o que acontece? Você pode ter plantas maiores, lembra disso? Que são, no caso, as samambaias, as pteridófitas aqui, ok? Depois de pteridófitas vai surgir uma outra adaptação, lembra disso? São as sementes, que fazem com que essas plantas aqui, que eram dependentes de água, tá? Fiquem para trás na evolução e surge um novo grupo aqui, tá? Que agora é independente de água, tá bom? Lembrando que essa planta não tinha nem vaso condutor e a partir daqui tem vasos condutores, todas, tá bom? Por isso que a gente chama elas de traqueófitas, tá bom? As plantas vasculares têm vasos condutores. E a partir daqui você tem plantas com sementes, as espermatófitas, tá bom? E por último aqui você vai ter qual modificação? As flores e frutos, tá bom? Que são o último grau aqui de evolução que a gente tem nas plantas. Aqui surgem as angiospermas. Reparou então que surgem grupos aqui na evolução, cada uma com sua adaptação aí, sobrevivendo em um determinado ambiente, né? Não que uma seja melhor do que a outra, mas são mais complexas de fato, né? As angiospermas são muito mais complexas e por isso conquistaram aí uma variedade grande de ambientes. Inclusive tem até alguns autores aí que falam que as angiospermas escravizam os humanos, né? Porque a gente viveu basicamente nos últimos 10 mil anos aí de cultivar angiospermas. Todas as plantas quase que a gente come são angiospermas. Então a gente como se fosse escravos dessas plantas, a gente trabalha para a reprodução delas, né? E elas nem precisam mais se preocupar tanto com a reprodução. Mas isso é uma viagenzinha aí só para ficar na tua cabeça, né? Não sei se eu concordo muito com isso, mas enfim, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Se gostou, segue aí nosso canal para ver as próximas aulas e deixa seu joinha aí pra gente. Qualquer dúvida, só entrar em contato conosco, belezinha? Obrigado e valeu, tchau!